20 anos, então, e a gente vai tentar passar o vídeo no final. É uma pena realmente que deu esse problema técnico aí, que não deu para passar o vídeo aí para os senhores assistirem. Mas se tudo der certo, no final a gente passa esse vídeo aí, que é muito interessante, que mostra a nossa história, as nossas conquistas, uma história muito bonita, e que todos nós, como sócios, nós sentimos muito orgulho de fazer parte dessa história, dessa construção de uma cooperativa consolidada, forte, e que tem feito tanta coisa boa para a sociedade e para os seus cooperados. Então, nós vamos agora dar início à nossa assembleia, e com as leituras, então a Carol vai fazer as leituras, né, que eram através do vídeo, e áudio e vídeo, mas então, como tem esse problema técnico, então nós vamos fazer com a leitura da Carol e do parecer do Conselho Fiscal, então a Cris vai fazer. Então, para darmos sequência à nossa assembleia. É isso mesmo, então nós vamos transmitir o segundo vídeo e eu faço a leitura aqui. Isso, pessoal, então vamos lá. Edital de convocação. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária por meio digital. A presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 23.903, em condições de votar, para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital, a ser realizada em 23 de fevereiro de 2021, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados. Às 18 horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um. Ou às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 associados para deliberar sobre os seguintes assuntos. Ordem do dia. Em regime de Assembleia Geral Ordinária Digital. Item 1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2020, compreendendo relatório da gestão, balanços do primeiro e segundo semestre do exercício 2020, demonstrações das sobras ou perdas apuradas, parecer do Conselho Fiscal, relatório de auditoria independente. Item 2. Destinações das sobras apuradas. Item 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até Assembleia de 2024. Item 4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Item 5. Outros assuntos de interesse do quadro social. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária Digital, item 1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, envolvendo os artigos. Artigo 1º, inciso 3º e 10, para fins de alteração da área de ação, que terá forma diferenciada de admissão de associados, conforme autorização prévia contida no Banco C, Correio número 12.00448886, de 9/6/2020. Artigo 26. Alteração na redação. Artigo 35. Inclusão do novo artigo sobre resgate eventual de capital social e consequente remuneração dos artigos posteriores, bem como quando dá referência a outros artigos. Outros assuntos de interesse do quadro social. A Assembleia Geral ocorrerá de forma digital e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Transcred, situada na Rua do Comércio, número 207, bairro Centro, no município de Concórdia, Santa Catarina, por meio do aplicativo Sicoob Move, e disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados que poderão participar e votar, ou por meio de boletim de voto à distância. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site www.sicobtranscred.com.br. Concórdia, 21 de janeiro de 2021. Ana Halber Balsa, presidente. Observações.
As demonstrações financeiras contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.sicobtranscred.com.br a partir de 12 de fevereiro de 2021. Número 2, o prazo para a inscrição de chapas ficará aberta na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 29/1 de 2021. Agora passaremos para a apresentação das demonstrações contábeis, conduzida pela nossa diretora administrativa Cristiane Machado da Silva. Então, a gente havia programado um vídeo explicativo sobre essa base, mas como a gente não está conseguindo transmitir para vocês, a Cristiane vai passar as principais informações e a gente dá sequência de forma manual. Boa noite. Só aguardar para aparecer as demonstrações aí no vídeo e a gente já inicia a apresentação. A prestação de contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações estão disponíveis na íntegra no site do Sicoob Transcred. No ativo circulante do exercício o ano com mais de 535 de 2020. Neste item, vale lembrar que as principais contas que compõem este ativo são os títulos e valores imobiliários. No ativo operações de crédito analisamos o ano com mais de 31 de dezembro de 2020. Apresentamos o aumento de vale lembrar que as principais contas ao ano anterior. Finalizamos títulos e valores com 397 milhões. No realizável a longo prazo, o aumento foi de 92%, chegando a um valor de 374 milhões. Esse crescimento é atribuído às operações de crédito liberadas a longo prazo. Fechando ao final do exercício de 2020, o total dos ativos em 933 milhões, um crescimento de 60% em relação ao ano anterior. Agora vamos falar sobre o passivo do Sicoob Transcred. A conta circulante apresentou um crescimento de 70%, fechando o exercício com 797 milhões. Vale lembrar que compõem esses valores os depósitos à vista e a prazo e outras obrigações. No item não circulante, fechamos em R$ 555 mil. Já o patrimônio líquido chegou a 135 milhões de reais, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Esse aumento é em função das sobras acumuladas e do capital social integralizado durante o exercício. Por fim, apresentamos o total do passivo e do patrimônio líquido, de 933 milhões. Nesse momento, vamos apresentar as demonstrações das sobras ou perdas, onde consta os ingressos da intermediação financeira com aproximadamente 57 milhões. No resultado bruto da intermediação financeira, chegamos aos 40 milhões. Fechando um resultado antes da tributação e da participação nas sobras, alcançamos 30 milhões de reais. Em 31 de dezembro, fizemos o pagamento dos juros sobre o capital social, chegando a distribuir entre os associados mais de 2,2 milhões em conta corrente. Finalizando as demonstrações com 17 milhões de sobras líquidas após o pagamento do juro da cota capital. Com base nas demonstrações apresentadas, comunicamos o parecer da Auditoria Independente. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020,
e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Sicoob Transcred em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Somos independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Agora, compartilhamos com vocês o parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Empresários Sicoob Transcred, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras referente ao exercício de 2020, compreendendo balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, relatório do Conselho de Administração e demais demonstrativos e notas relativas ao período. Nos referidos exames, o Conselho Fiscal levou em consideração as análises realizadas nos livros, documentos e atos, bem como os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação atual. O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da cooperativa, pelo que são de parecer favorável que a Assembleia Geral Ordinária, convocada para tal fim, deva aprovar os aludidos documentos. Concórdia, Santa Catarina, 5 de fevereiro de 2021. Ok? Ok, tudo certo. Agora sim, conseguimos acompanhar o vídeo, então mais uma vez desculpa, pessoal, foram alguns problemas técnicos, mas pelo que eu estou sabendo agora está resolvido. Vamos lá, a gente vai iniciar logo, em menos de um minuto aí a primeira votação. Eu vou passar algumas instruções aqui para vocês e a gente vai conversando. Antes de iniciarmos a votação deste item, informo que para conseguir votar, os associados deverão acessar o Sicoob MUBI na opção votação. Vocês terão 2 minutos para votar. Qualquer dúvida, temos uma equipe de suporte através dos números 3444-3800 e 3444-3810. Esses números também são o WhatsApp. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação à prestação de contas, também pode se manifestar através desse número. Nós vamos aguardar alguns minutinhos para caso alguém tenha alguma dúvida, a gente possa esclarecer, tá? Lembrando que qualquer instabilidade na transmissão ao vivo do Sicoob MUBI, vocês podem acompanhar este evento através do YouTube e utilizar apenas o MUBI para votação, ok? Então, agora, para finalizar esse item, nós convidamos o associado Renato Spuldar, que está aqui conosco, para colocar em aprovação a prestação de contas do exercício de 2020. Boa noite a todos os cooperados que estão conosco nessa assembleia online. Após as demonstrações que vocês acompanharam no vídeo,
Se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar através do número que já foi passado, que é o 3444-3800, né? Que a gente vai aguardar uns minutinhos aí, minutinho. O pessoal aqui da equipe técnica está me falando que ninguém está questionando nada. Então, podemos colocar em votação. Após as análises das demonstrações apresentadas, peço que acessem a opção votação no aplicativo e confirmem a aprovação dos itens aos que assim concordarem. Então, pessoal, a votação está disponível. Vocês podem tranquilamente acessar no Cicobi MUBI a opção votação, votar, né, a favor da prestação de contas, aqueles que concordaram. Qualquer instabilidade, como já citei, na plataforma de transmissão online, vocês podem nos acompanhar pelo YouTube. A gente vai dar esses 2 minutos para a votação e, na sequência, a gente volta para falar se essa base, a prestação de contas, está aprovada ou não.
Pessoal, então encerramos a votação, aí o tempo que tinha para votação. Então, a prestação de contas foi aprovada por 605 votos a favor e nenhum voto contra. Ok, muito obrigado, Renato. Então, vamos dar sequência à nossa assembleia. Ainda no intuito de agilizarmos as apresentações, nós vamos passar um vídeo, e eu espero que agora funcione também, que dê tudo certo, mas é um vídeo com os principais indicadores do Sicoob Transcred. É um vídeo bem curtinho, super interessante, e eu peço a atenção de vocês para acompanhar. Convidamos agora a presidente do Sicoob Transcred, Ana Halber Balsan, para apresentar a proposta do Conselho de Administração para a distribuição das sobras. Bem, senhores, então nós tivemos o 2020 com resultado muito bom da nossa cooperativa. Ainda bem que o resultado foi bom, porque a assembleia aí, a transmissão da assembleia aí deu uns problemas, então, mas o resultado é muito bom, como vocês vão ver a seguir, né? Então, R$ 29.937.434 é o total das sobras, e desse valor, nós remuneramos o capital em 31 de dezembro em R$ 2.231.910. Deduzimos o FATES, né, do resultado de não associados, 180 mil. O FATES 5%, 1.376.000. A reserva legal, em 10%, de 2.752.000. E o FEF, então, em 20%, 5.505.000. Então, e mais o retorno do FEF em 154.000. Essas deduções são deduções estatutárias. Então, nós temos que tirar do resultado essas deduções ali para a parte em reserva, FATES, e o resultado de não associados também vai para o FATES. Então, do total das sobras, nós temos para distribuir para o associado, R$ 17.736.987. Esse valor é o que fica disponível para ser distribuído entre os associados do Sicoob Transcred até o ano de até dezembro de 2020. Então, os sócios até essa data, então, vão participar da distribuição desses 17 milhões. Então, o Conselho se reúne e discutiu a proposta que para trazer hoje para essa Assembleia, para ser apreciada pelos senhores, e se for de acordo com todos, depois nós vamos colocar em votação. Então, nós decidimos ali, a proposta estudada foi a seguinte: do total dos 17 milhões, nós vamos aí distribuir 20% para o saldo médio de conta corrente. Então, o saldo médio desde janeiro até dezembro, então, o 20% desses 17 milhões, que representa 3.547.000,
vai para quem manteve durante o ano saldo médio em conta corrente. Quem aplicou o dinheiro, os fornecedores de recursos da cooperativa, aqueles que têm uma reserva, querem fazer uma reserva, têm disponibilidade de recursos, aplicam, e a nossa modalidade de aplicação é renda fixa no RDC, então esses levam a maior fatia, 65% desse valor. São 11.529. Por que esse valor para a destinação maior para esse público ali que tem aplicação? Porque se nós não tivermos recursos, captar recursos, nós não temos como emprestar. Então, nós temos que captar, porque o nosso negócio é comprar e vender dinheiro. Então, nós temos que comprar o dinheiro, remunerar, de acordo com a CDI, que a gente remunera, e ainda uma parte grande da distribuição de sobras, porque se não fossem esses fornecedores de recursos, nós não teríamos como emprestar. Então, hoje nós temos na nossa carteira de crédito mais de 600 milhões. Então, são recursos dos associados que nós emprestamos para quem precisa disso. E 15%, então, para quem pagou juro. Nossa política de juros na cooperativa já é da menor taxa possível, da menor taxa de mercado. E, mesmo assim, a gente ainda beneficia o tomador de crédito em 15% desse resultado. Então, são R$ 2.660.548 retorna para quem pagou juro. Então, quem pagou mais, é lógico, da forma de rateio, ela é muito justa. Quem pagou mais, recebe mais, quem tinha mais dinheiro, recebe mais, quem tinha mais saldo médio também. Então, é proporcional à movimentação de cada um. Então, são essa a proposta do Conselho. Podemos passar para outra tela ali, Clã? Então, só para terem uma ideia do que quando fala em aplicação com a maior rentabilidade, com esse retorno de 65% dos 17 milhões, então, o que representa cada 10 mil reais, comparando com poupança e a rentabilidade do RDC da cooperativa, do Sicoob Transcred. Se o associado com 10 mil reais em caderneta de poupança no ano passado, ele teria uma receita, um ganho de R$ 199 reais. E esses 10 mil no Sicoob Transcred durante o ano passado, então teve um ganho de R$ 561 reais. Então, vejam bem a diferença do extra, do ganho extra em relação à poupança. Então, quando eu falo muito que nossa rentabilidade é muito boa, que é excepcional, foi excepcional no passado, então, está ali um exemplo da aplicação. Próxima tela. E para terem uma ideia também do que representa os 20% que nós vamos, a proposta, distribuir saldo médio em conta corrente, então, 10 mil saldo médio em conta corrente teve um rendimento de R$ 324 reais. O associado que teve 10 mil reais de saldo médio em conta corrente leva das sobras da cooperativa R$ 324 reais. Então, vejam bem, R$ 324 reais em conta corrente dá mais do que os 10 mil em poupança. Tem mais esse detalhe. Próxima. E os juros pagos? Então, cada 10 mil reais de juros pagos, então, recebe de volta, a cooperativa devolve para o seu associado R$ 561 reais. Então, cada 10 mil pago, 561 devolve. Então, isso reduz ainda mais a taxa de juros. Sabendo que a nossa taxa de juros, a média de taxa de mercado é de 0,45% menos por mês. Isso, se nós praticássemos essa taxa, nós teríamos um resultado de 2 milhões a mais por mês. Isso daria mais de 20 milhões ao ano. Em vez de ter resultado de 30 milhões, nós teríamos 50 milhões. Mas a gente não cobra. O tomador de crédito já faz essa economia. Próximo. Isso, então. Então, os senhores agora
podem estar fazer algum questionamento, ou se estão de acordo com a proposta do conselho na distribuição dessas sobras. Vamos colocar em votação daí, né? Isso mesmo. Se alguém quiser fazer algum questionamento, tiver alguma dúvida, nós estamos disponíveis nos nossos WhatsApp 3444-3800 e 3444-3810. Até antes de votar, um detalhe que eu não coloquei. Fique à vontade, dona. Desse valor a ser distribuído, dos 17 milhões, então 2 milhões e pouco que já foi em dezembro para a conta corrente, e desses 17 milhões, nós vamos colocar mais 20%, a proposta do Conselho que coloca 20% desse valor em conta corrente, e o restante, então, subscrever em cota capital. Então, por que nós decidimos, em vez de colocar tudo na cota capital, como a gente costuma fazer, devolver os 20%? Por causa do ano difícil da pandemia, então, isso dá um auxílio também, um benefício também muito grande, o associado poder usar esses 20% desse resultado. Isso aí é uma ótima notícia, com certeza. Então, nós vamos liberar a votação, esse é o segundo item do edital. Vai aparecer para vocês como item 2, né, a forma de distribuição das sobras da cooperativa. A gente vai dar 2 minutos, então vocês acessem da mesma forma. Cliquem na opção votação no aplicativo MUBI e façam a votação. Na sequência, a gente volta para falar sobre o resultado. Então, é natural que fique o silêncio nesses 2 minutos, né? A gente está aqui acompanhando a votação, toda a equipe técnica, e assim que terminar esse tempo, a gente volta para passar o resultado. Nós estamos com a nossa equipe técnica lá do WhatsApp 3444-3800, tá? Pode perguntar, eles também podem ligar, quem preferir pode fazer uma ligação, que eles estão atendendo.
Bem, pessoal, então, 778 associados votaram a favor da proposta do Conselho. Então, é um momento que eu gosto muito da Assembleia, né, a distribuição das sobras, e que bom que a cooperativa sempre tem sobras para distribuir, e o associado também concordou com a proposta do Conselho, e isso é muito bom. O Conselho também muito consciente, também sempre avalia muito bem as situações, e então está aprovado a destinação da forma como foi apresentado, colocando, então, 20% desse valor em conta corrente e o restante subscrever em conta capital de cada um. Então, muito obrigada pela participação neste item de votação. Passamos agora para o terceiro item do edital de convocação, eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia de 2024. Nesta ocasião, convido a presidente Ana Halber Balsan para seus comentários. Então, nós temos ali a lei 5764, que é a lei das cooperativas de crédito. Então, nós tínhamos sempre a votação do Conselho Fiscal renovava a cada ano. Então, depois da lei complementar de 130 de 2009, nós começamos a fazer a renovação do Conselho a cada 3 anos, conforme determina a lei do Banco Central, né? E, então, nesse ano, nós temos que fazer a renovação de 2 membros do Conselho atual. E aí nós temos, hoje, o Conselho atual, ele é composto por Marcos Antônio Bavaresco, Sheila Golini, Marcos Derks, esse Marcos Derks, então, é de Erechim, Diego Luiz Paludo, Marcos Juliano Zatti e Hugo Martini. E deixam esse conselho Marcos Derks e Hugo Martini, que Marcos Derks, então, é efetivo e o Hugo Martini é suplente. Então, tem que deixar sair um efetivo e um suplente. Eu, antes de nós apresentar a outra chapa, eu já quero agradecer muito a participação do Marcos Derks e do Hugo Martini nesses 3 anos, que realmente contribuíram bastante, se fizeram presente nas reuniões aí do Conselho Fiscal da Cooperativa, que é um conselho muito importante, que ele é responsável pela fiscalização de toda a administração da cooperativa. Então, eles têm a liberdade de chegar aqui, pedir relatórios, analisar, e eles têm até autonomia para convocar uma Assembleia Geral. Se eles percebessem que na cooperativa tem algo grave, algo errado acontecendo, então, eles têm autonomia até para convocar uma Assembleia Geral. Então, é muito importante a participação de todos, e eu agradeço, porque a cooperativa realmente tem muito a ganhar com a participação desses membros no Conselho. E o novo Conselho, então, permanece o Marcos Antônio Bavaresco, Sheila Golini como efetivos, e entra o Adriano Haas como conselheiro efetivo. Diego Luiz Paludo, Marcos Juliano Zatti, que são suplentes, hoje eles permanecem também como suplentes, e também entra o Giliardo Savoldi. O Giliardo Savoldi, então, ele era um funcionário da nossa cooperativa, e a gente convidou ele para o Conselho Fiscal, porque ele tem um entendimento muito grande, pelo tempo que ele trabalhou na cooperativa, de analisar os relatórios, de olhar os números da cooperativa, ver se a cooperativa está sendo conduzida a contento, se realmente é aquilo que está no nosso planejamento, se aquilo está sendo acompanhado pelo Conselho de Administração, pelos diretores. Então, a gente convidou, ele saiu para seguir carreira solo, né? Então, ele saiu da cooperativa, prestou um bom serviço também aqui, enquanto gerente da cooperativa, e agora, então, ele faz parte também do Conselho Fiscal. E nós aí vamos colocar em votação, né? Sim.
Agora, o Renato, enquanto associado, vai colocar esse item em votação. Eu vou comunicá-los que, caso algum associado não conseguiu votar em alguma das bases, continue tentando, continue votando as próximas, que o nosso sistema também vai entender que você estava tentando acessar essa votação. Não se preocupem com a questão do sorteio, porque o nosso sistema entende essa tentativa de vocês. Então, continuem votando, continuem acompanhando a nossa Assembleia. Renato. Então, após a apresentação do novo conselho pela nossa presidente Ana, né, eu peço que os associados acessem novamente o ícone de votação do aplicativo e votem favorável os que estão de acordo com essa nova chapa.
Então, pessoal, a gente vai dar mais alguns minutinhos para que vocês possam votar. Nós estamos com vários associados acompanhando a nossa assembleia e votando, então a nossa plataforma está com um pouquinho de estabilidade, mas, em compensação, a gente vai dar mais uns 2, 3 minutinhos para que vocês possam votar tranquilamente. Lembrando que quem vota concorre ao iPhone 11. São 5 iPhone 11 que a gente vai sortear e vamos divulgar os nomes dos ganhadores amanhã. Então, mais alguns minutinhos para a votação, pessoal. Então, foi encerrada a votação. Com 543 votos, a chapa foi eleita. Só lembrar que o conselho eleito hoje, do Conselho Fiscal, ele vai assumir apenas depois da homologação dessa Assembleia pelo Banco Central. Então, até lá, o conselho atual que vai estar fiscalizando a cooperativa. Tenho mais um, antes de passar para o próximo item, Carol, se me dá licença. Antes, na votação da distribuição das sobras, eu apenas falei dos votos a favor, 778,
mas nós tivemos também 9 votos contra. Então, fica registrado que os votos contra também na proposta da distribuição das sobras. E como foi a maioria aprovando, então ficará a proposta feita pelo Conselho. Passamos agora para o quarto item do edital, que fala sobre a fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Para conduzir esse assunto, convido novamente a presidente do Sicoob Transcred, Ana Halber Balsan, para seus comentários. Bem, toda alteração a nível de conselho, diretoria, de remuneração, de honorários, ele tem que passar, ele tem que ser aprovado em assembleia. Então, nós estamos ali com uma proposta hoje de alterar o valor da cédula de presença. O que é essa cédula de presença? É pelas reuniões que o conselho participa a cada mês na cooperativa. Até para querer justificar, né, que hoje na participação ali recebe um salário e a proposta é passar para 1,8 salários. Então, pode até parecer que é bastante, mas se nós olharmos a responsabilidade que tem o conselho de estar aqui na frente dos negócios da cooperativa, que é responsável para formular as diretrizes estratégicas da cooperativa, que vai traçando o futuro da cooperativa e aprovando os projetos apresentados pelos diretores, a análise de um por um, de orçamento, de gastos, de toda a gestão da cooperativa. Então, o conselho ele tem essa responsabilidade. E nós temos o nosso conselho formado por pessoas realmente muito comprometidas com a cooperativa, olhando sempre para que, se todos os projetos apresentados, se o planejamento estratégico, se o orçamento está de acordo com o que foi aprovado no Conselho de Administração, se os diretores estão executando de acordo. E assim, a nossa cooperativa ela tem tido um desempenho muito bom, porque tudo isso é olhado sempre. Todos os meses a gente se reúne, olha relatórios, olha números, olha evolução, olha tudo que for possível olhar para que a cooperativa possa progredir com muita segurança e tranquilidade para os seus cooperados. Então, a responsabilidade do conselho, ela é bastante grande, né? Então, sempre olhando para defender os interesses da sociedade. Tudo isso, ela conduz a cooperativa num caminho muito bom, muito consolidado, uma cooperativa consolidada, e que nos proporciona muito crescimento e, enfim, todas as formas como nós temos conduzido, né? Então, por isso nós estamos agora hoje propondo um aumento nessa cédula de presença para o Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Então, nós vamos colocar em votação daí esse item, né? O Renato vai conduzir essa votação ali para os participantes dessa assembleia. Então, eu peço novamente aqui para o pessoal votar, analisando essa nova proposta, que é ter um salário mínimo para 1,8, né, que o Conselho teria de remuneração para essa prestação de serviço, que nem a presidente falou, que é muito bem feita por pessoas qualificadas também, né? Peço que o associado acesse o ícone de votação do aplicativo e vote favorável ao que estiver de acordo com as informações repassadas.
Então, pessoal, a gente vai liberar mais 2 minutos para que os associados possam votar, né? A gente sabe que está tendo algumas instabilidades na plataforma, é natural, porque a gente tem mais de 2.000 associados tentando acessá-la no mesmo momento. Então, era algo previsto, a gente pede aí a compreensão de vocês, continuem tentando, o nosso sistema entende que você está aqui conosco, que você está acompanhando a nossa Assembleia. Então, continue, que na sequência a gente vai voltar aqui para passar o resultado, tá? Mais 2 minutinhos, então. Então, pessoal, encerrando as votações aqui, foram 770 votos a favor e 85 contra, sendo aprovada a alteração. Ok. Lembrando que vocês também podem acompanhar o resultado dessas votações no próprio aplicativo, né? Assim que a gente encerra a votação, a gente publica ela, vocês podem acessar essa informação. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária Digital, falaremos agora sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa. Para apresentar esse item, convido novamente a presidente do SCOB Transcred, Ana Halber Baltzan, para seus comentários. Bem, senhoras, então nós temos algumas alterações estatutárias a serem feitas hoje, e também, como quando é estatuto, também tem que ser aprovado em Assembleia. Então, nós temos o artigo 1º, inciso 3º e 10º, para fins de alteração da área de ação, que terá a forma diferenciada de admissão de associados, conforme a autorização prévia do Banco Central, pelo correio número 1.244.886, de 9 de junho de 2020. Então,
o que nós estamos propondo aqui, na redação atual e na alteração proposta. Tudo igual, ou menos o que está em vermelho. Então, o que muda nesse artigo 1º, inciso 3º? É as cidades que nós conseguimos do Rio Grande do Sul. Então, essas cidades de Alegrete, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba e Viamão são cidades que o Banco Central já aprovou, já autorizou a Sicoob Transcred como área de ação do Sicoob Transcred. Nós podemos abrir agência nessas cidades ali, da mesma forma como nós temos em Erechim, também uma agência já, nós temos em São Cristóvão e essa aqui. São 3 agências. E nós temos agora a autorização do Banco Central para trabalhar mais essas cidades. Com diferencial, essas cidades anteriores que estão no nosso estatuto já desde o início, nós trabalhamos como cooperativa de empresários. E nessas outras nós solicitamos que fosse na questão de livre admissão. Então, é uma diferença mínima, mas tem uma diferença entre cooperativa de empresários, que nós somos, e de livre admissão. Por que nós não conseguimos a livre admissão para as cidades que nós temos desde o início no nosso estatuto? Porque quando a gente começou a cooperativa, a nossa cooperativa era segmentada. Então, nós abrimos a cooperativa como de transportadores. E daí nós poderíamos atuar nas 41 cidades aqui próximas, na região da Malc, até um pouco mais estendendo, né? E depois de 2013, quando o Banco Central autorizou a transformação das cooperativas, elas podiam ser de livre admissão, como poderiam ser transformadas em pequenos empresários, Então, ficou complicado a gente, como Sicoob, abrir agências nessas outras localidades, porque todas elas já têm Sicoob. Então, ficaria sobreposição de área. Então, a gente pode trabalhar com esses municípios ali, nós podemos associar pessoas ali ou empresas dessa área, por exemplo, Chapecó, Capinzal, Ouro, Joaçaba, Videira, nós podemos associar pessoas, só que não nos é permitido abrir agência. Então, é área de ação. E ali no Rio Grande do Sul, nessas 7 cidades que nós podemos agora, que nos foi autorizado, foi nos cedido para trabalhar, então nós vamos trabalhar como livre admissão. Então, essa é a diferença. Então, a gente está propondo, né, já está autorizado pelo Banco Central e tem que agora constar no estatuto. Então, o artigo 1º, inciso 3º, seria essa alteração. Nós vamos ir passando as outras, né, para depois votar todas as juntas, né. E no artigo 1º ainda, no inciso 10, qual é a diferença aqui entre a redação atual e a alteração proposta? Então, é muito pequena a diferença. Então, na redação atual, que diz assim: podem associar-se à cooperativa todas as pessoas que concordam com o presente Estatuto Social, preencham as condições nele estabelecidas e sejam empresários participantes de empresas vinculadas direta ou indiretamente a sindicatos patronais e associações patronais de qualquer nível em funcionamento de, no mínimo, há 3 anos, quando da constituição da cooperativa, estabelecidos na área de ação da cooperativa. Então, esse texto aqui fica fora e nós apenas incluímos, depois de estabelecidas, e exerçam atividades na área de ação da cooperativa, nos termos do artigo 1º, inciso 3º do presente estatuto. Então, se refere à nossa área de ação, de empresários nas áreas que nós estamos desde o início, e de livre admissão nas 7 cidades novas lá do Rio Grande do Sul. E no artigo 26, nós temos alteração mínima aqui no... Pode passar a tela?
no artigo 26, então, nós temos a alteração apenas no valor da cota das contas virtuais. Então, nós temos, hoje, já nos é permitido associar pessoas virtualmente, né? Então, nós estávamos na proposta anterior cobrando do associado virtual 50 cotas partes, o valor de cada um dos R$50, né? Então, como nós temos hoje para entrar como pessoa física, a pessoa paga R$50, deposita R$50 de cota. E nós, por ser uma conta virtual e não tem a presença, não tem no atendimento, nós estamos, então, reduzindo esse valor. Então, associado virtual, então, ele, em vez de pagar R$50 de cota, ele vai pagar apenas R$20. Então, essa seria a alteração do artigo 26. E agora, no artigo 35, é uma inclusão. Isso foi muito discutido no Conselho, porque trata-se de cota capital. Então, nós temos cota capital, nós temos associados que têm acima de R$100 mil de cota, né? Então, o que nós poderíamos fazer para esses associados, porque eles vão chegando num valor muito elevado de cota capital, se bem que ele é remunerado. Nós remuneramos o capital em 100% da Selic, que é o máximo que nós podemos pagar de cota capital. Então, o Banco Central determinou que o máximo de remuneração para a cota capital é a taxa de Selic. E nós remuneramos em 2020 em 100% da Selic. Então, esse dinheiro a gente remunera e vai direto para a conta corrente. Cada dia 31 de dezembro, a cooperativa está depositando o juro da cota capital. Então, não é um dinheiro parado, é um investimento que o associado faz, é a sua participação dentro da cooperativa, que a cooperativa é nossa, é uma empresa nossa, então cada sócio tem a sua parte, nós somos donos da cooperativa, e cada um é dono na proporção do valor de sua parte. Então, o que nós estamos propondo? Que ao associado que possuir cota capital superior a R$100 mil, será facultado o resgate do valor equivalente à distribuição das sobras do exercício anterior, a partir da GO de 2022. Cabendo ao Conselho de Administração definir qual a forma de devolução, respeitando o disposto do artigo 36. Então, resumindo, quem tem mais de R$100 mil, a partir do ano que vem, que é referente ao exercício 2021, se cabe a ele, na distribuição das sobras, por exemplo, R$5 mil, ele pode resgatar esses 5 mil, ele não precisa subscrever na cota capital, enquanto que os outros vão subscrevendo na cota capital. E o que é a cota capital? O que é importante a cota capital para a cooperativa? Porque ela limita o valor, nós temos que ter um capital para poder captar e emprestar dinheiro. Então, nós temos o índice de Basileia, que é um índice lá estabelecido pelos bancos, né? Bancos mundiais. Então, o índice de Basileia, então, é 13%. Nós estamos bem acima disso. Então, como nossa cooperativa cresceu muito, ela evoluiu muito, ela cresce muito a cada ano, a cota capital, ela não cresce na mesma proporção. Então, hoje nós estamos bem folgados, mas nós temos que ter um equilíbrio entre cota capital e o valor do crescimento da cooperativa. Então, vai chegar, nós vamos capitalizar, nós vamos ter que capitalizar a cooperativa, não por falta de recursos e coisa, mas para podermos proporcionar um crescimento maior. Então, nós vamos ali, depois, se o Banco Central aprovar esse projeto aí, essa alteração estatutária, nós vamos fazer um projeto de capitalização da cooperativa. Por que é bom o associado ter cota? Qual é o ganho? Qual é a vantagem?
nós remuneramos a cota capital, nós fortalecemos a cooperativa, o associado, ele faz essa reserva para o futuro, é um capital, é um patrimônio que ele tem, então, que está seguro, está garantido. Então, realmente interessante que cada associado pense em fazer essa reserva para o futuro, capitalizando, fazendo um valor mensal. Isso aí a gente depois faz um projeto e divulga, né? Para podermos capitalizar a cooperativa, para que a gente possa continuar crescendo da forma como a gente vem crescendo. Então, esse artigo 35 é uma inclusão no Estatuto Social. Bem, na alteração estatutária, seriam esses itens ali, essas alterações aí que eu acabei de falar. Então, nós vamos também, da mesma forma, colocar em votação esse item da aprovação das alterações do Estatuto e aguardar depois a votação do argumento, né? Isso mesmo, dona Ana. Na sequência, a gente vai liberar mais essa votação, é a quinta votação. A gente está entrando na reta final da nossa Assembleia, a gente pede que vocês continuem conosco para os comentários finais após essa aprovação, né, esses comentários aí sobre esta alteração estatutária que está prevista aí. Eu informo vocês que devido aos problemas que a gente teve na plataforma, a instabilidade aí que a gente apresentou no MUB, em função de muitos acessos, né? A gente teve aqui, a equipe técnica nos passou mais de 2.000 associados tentando acessar ao mesmo tempo, então é natural essa instabilidade. A gente vai sortear o iPhone para quem conseguiu votar pelo menos uma vez, né? Então a diretoria já sinalizou essa alteração, então a gente agradece a compreensão de vocês, agradece por vocês terem esperado os minutinhos iniciais aí que a gente apresentou alguns problemas técnicos, mas é a nossa primeira assembleia, a gente já ajustou todos os detalhes aqui e tenho certeza que foi muito importante vocês acompanharem todas essas informações que foram repassadas. Então, a gente vai liberar a última votação e, na sequência, a gente volta para apresentar os resultados para vocês.
Então, encerramos a votação para as alterações estatutárias com 895 votos a favor e 13 votos contra. Então, as alterações estatutárias ficam aprovadas nessa Assembleia. Nós temos agora 1.326 acessos participantes da nossa Assembleia. Então, antes de fazer o encerramento, posso fazer? Fique à vontade, dona. Então, antes de encerrar essa Assembleia, que nós estamos chegando no fim, deu uns transtornos ali, nós pedimos mais uma vez desculpas a todos. O ano que vem, quem sabe, a gente vai poder voltar a fazer presencial. É muito mais emoção. Mas vamos lá. 2020 realmente foi um ano espetacular para a nossa cooperativa. Então, isso foi porque a gente já vinha trabalhando todos esses anos, durante os 20 anos, nossa gestão é voltada a defender e sempre procurar resultados e coisas melhores para os nossos associados. Então, foi apresentado, tivemos a oportunidade hoje de apresentar os números de 2020 e durante os 20 anos, depois, no final, nós vamos deixar rodando o vídeo, depois do encerramento da Assembleia, nós vamos rodar o vídeo e peço que vocês assistam, e depois ele também fica disponível no YouTube para quem quiser assistir, e vale a pena. É uma história muito bonita, e é uma história que nos pertence. Então, nesses 20 anos, como o ano passado, os outros anos anteriores, a nossa cooperativa tem trabalhado com taxas de juros menores, tem sempre, a cada ano, desde o início, dado retorno para os seus associados, tanto é que nós temos um capital social bastante elevado, nós temos hoje quase 800 milhões de ativos, então isso é uma cooperativa, pelo tamanho da nossa cooperativa pequena, mais bem estruturada, bem consolidada. Trabalhando sempre com esses diferenciais, quem aplica dinheiro tem um retorno muito bom. Não existe no mercado financeiro um retorno maior na renda fixa do que na nossa RDC no Cicobi Transcred em 2020. Nós chegamos ali perto de 200% do CDI, com toda a garantia, com o FGCOP, com toda a segurança que o investidor precisa, ele encontra na sua cooperativa. Por todos esses ganhos, esses benefícios, essas vantagens, eu me permito dizer que, sem dúvida alguma, o Cicobi Transcred é a melhor opção. É a melhor escolha que o associado pode fazer na hora de fazer o investimento, de procurar o financiamento, usar os produtos e serviços da cooperativa, fazer uma aplicação financeira. Então, é a melhor opção, melhor escolha do associado, é aqui na cooperativa. Sendo sócio, procura usar os produtos nossos, usar a cooperativa, canalize suas disponibilidades na cooperativa, movimente sua conta corrente, use cartão e diminua a emissão de cheques. Porque o talão de cheque, o cheque, ele tem um custo muito alto para a cooperativa. Então, nós temos muitas opções hoje, nós temos a movimentação, a maioria da movimentação já é feita nos meios eletrônicos. E isso também nos proporciona um ganho muito bom, porque reduz nossos custos. Então, nós temos uma estrutura enxuta, nós temos uma gestão séria, voltada, sempre focada nos valores, nos princípios da cooperativa. E o que nós queremos para 2021? Nós queremos um associado muito próximo de nós, porque nós vamos estar próximos do associado. Nós vamos estar presentes na crise, como nessa pandemia que nós estivemos, que a gente pensou que essa pandemia estava no fim, está agora mais presente, parece, do que nunca. Então, nós temos que nos cuidar, nós temos que seguir as orientações dos órgãos competentes para a gente poder se afastar de nós essa pandemia, das nossas famílias.
Então, mas dentro disso nós não podemos pensar em cruzar os braços e não fazer nada, nós temos que trabalhar, nós queremos evoluir nos nossos negócios, e a cooperativa vai estar do lado de cada empresa, de cada associado, para que isso realmente aconteça. Nós, como conselheiros, eu como presidente, os diretores, toda a equipe, ela tem obrigação de atender da melhor forma possível. E nunca esquecer a origem da cooperativa, o porquê que a cooperativa existe, e os valores e os princípios. Não quero me alongar muito, e só agradecer a participação e a paciência de todos. Também quero agradecer a equipe da cooperativa que tornou esse evento possível. Foi realmente muito preocupante e foi desafiador. Então, até o último momento aqui, ajudando e tentando resolver as questões, os problemas que ocorrem. Então, realmente, essa equipe toda está de parabéns, né? Então, encerramos essa assembleia de hoje. A seguir, então, passamos o vídeo. E agradeço a presença de todos. Presença não, a participação. Presença aí nós temos o mínimo, nós temos 2 pessoas ali, fora a mesa aqui, mais a equipe técnica, né? Então, acompanhando essa assembleia de forma presencial. Então, muito obrigada pela participação, e uma boa noite, e um bom descanso, e boa sorte no sorteio. Depois nós vamos fazer o sorteio, amanhã nós vamos anunciar para quem vão ser os felizardos ali do iPhone 11. E sempre o Cicobi Transcred é a melhor opção. Legal? ...20 anos de Cicobi Transcred. Que orgulho! Temos muitos motivos para comemorar essa data. O que era apenas um sonho, há 20 anos atrás, de um grupo de transportadores de Concórdia, hoje é realidade. Superamos todas as expectativas. Hoje a Transcred é uma instituição financeira completa e entrega para os seus associados soluções financeiras humanizadas. Olha, como empreendedor, eu imagino que todos sonham sempre no sucesso, porém não um sucesso tão expressivo como ocorreu com a Transcred. Com a boa gestão da cooperativa, conseguimos atingir resultados expressivos, e com a confiança de todos os cooperados, então, se tornamos referência em cooperativa de crédito no sul do Brasil e principalmente no estado de Santa Catarina. O mundo ele vive numa grande transformação. Eu tenho uma coisa que eu acredito que não pode mudar, que são os valores, que a cooperativa hoje vive no dia a dia, pratica nos negócios, que é a transparência, sabe? É a ética nos negócios, é uma gestão séria e responsável, é o respeito e a valorização das pessoas tem nos guiado muito no dia a dia. Eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que fizeram parte, sabe? Que conseguiram contribuir também para que a gente entregasse esses valores para os associados e para a comunidade onde está inserido. 2009 até 2013 eu passei por uma grande dificuldade financeira, que eu digo que a gente sonha muito, né, quando a gente começa a empreender. E na ocasião eu lembro que eu já tinha conta na Cicobi Transcred. Geralmente quando nós estamos num momento de baixa, né, poucas pessoas estão ao nosso lado, né? Pode contar amigos, pode contar fornecedores, pode se contar clientes. E eu posso garantir, por exemplo, que a Cicobi Transcred fez uma grande diferença na minha vida. Talvez uma das únicas instituições que realmente acreditou em nós, e talvez se eles não tivessem acreditado,
putz, o que seria da gente hoje, né? Talvez nem estaríamos aqui, talvez nem estaríamos empreendendo, talvez nem estaríamos impactando outras pessoas com os nossos empreendimentos. Eu acho que o Cicobi Transcred realmente ele fez um bem tão grande pra gente que hoje a gente se sente na obrigação, não só de contribuir para o Cicobi Transcred, mas como contribuir para a sociedade. Passamos por um momento ruim de 2016 a 2018 e sempre tivemos apoio do Cicobi Transcred. Eu admiro a pessoa da Ana e do Paulo pela coragem que eles tiveram de estar nos incentivando e mantendo o nosso negócio, pela coragem do Cicobi Transcred em se manter e fazer o investimento no momento ruim, ajudando o seu associado, né? Realmente é um desafio muito grande impulsionar o negócio do associado, porque diariamente nós estamos lidando com projetos e com sonhos deles. Esses projetos e esses sonhos, em sua grande maioria, eles são realizados com o auxílio da cooperativa. Durante essa trajetória eu entendi que a relação que a Transcred tem não é apenas na área financeira, com o dinheiro, com produtos e serviços, mas ela tem uma relação com a vida das pessoas. É muito gratificante fazer parte da cooperativa e dos projetos que ela desenvolve. A agência de negócio é uma ideia inovadora, onde a cooperativa reforça o seu foco no associado. Quando a cooperativa se propõe a atender em horário estendido, com agências mais acolhedoras, ela quer proporcionar comodidade, praticidade ao nosso associado. E eu me sinto feliz em poder falar para o nosso associado que nós nos adaptamos a ele, que nós também estamos trazendo uma ideia pioneira aqui para a nossa região, através das agências de negócio. Corrida para mim era outro mundo, né? Eu nunca tinha corrido, nunca tinha pensado que eu fosse correr algum dia, né? Vamos participar, vai ser legal. E chegamos lá, convidei uma amiga, corri junto com uma amiga. E quando eu cheguei lá, já vi toda aquela energia, aquela coisa legal, achei o máximo aquilo. E aí fizemos a prova, adorei, eu falei assim, meu Deus, eu quero isso para sempre. O Cicobi é uma empresa realmente humanizada, que vai sempre fazer essas oportunidades únicas. Percebo que o que vocês fazem é bom e eu me sinto parte. Eu sinto que eu gostaria de ser assim uma pessoa também que leva o bem, que leva a união, como o Cicobi, né? Olhar da cooperativa para o seu associado é muito diferente do olhar de um banco para o seu cliente, por exemplo. E isso faz toda a diferença. Estabelece boas relações, parcerias saudáveis, cria cumplicidade entre cooperativa e sócio. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa jornada. Eu sempre acreditei nesse projeto, desde o início. E hoje, olhando para o nosso propósito, tendo como norte os valores e os princípios cooperativistas, continuaremos impactando positivamente a vida dos mais de 20 mil associados da cooperativa e os que virão para fazer parte. Eu tenho certeza disso.